dando as boas-vindas aos meus pares, aos presentes, advogados, Dr. Samuel, servidores da casa, ilustre representante do Ministério Público, e concito a todos a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo de objeção nos termos constantes da mesma, dou-a por aprovada. Eu transfiro a presidência ao doutor desembargador, ao desembargador Luiz Ferreira, para proceder à continuidade de julgamento do processo 98481, prestação de contas do candidato cargo de deputado estadual da eleição Macreão dos Santos Silva. Muito obrigado. Bom dia a todos também, principalmente Leandro, meu estagiário, hoje advogado de escola, que é a brilhante classe de Santo Ivo. E aí, servidores e colegas. Cumprindo o desideratum, estamos então diante do processo 98.401.2014. Trata-se de prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PRTB, eleições de 2014, tem como requerente o Macreão dos Santos Silva e o relator doutor Lido Modesto. Na sessão passada, o doutor Lido deu seu voto e o doutor Flávio pediu vista, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhores advogados aqui presentes, doutor Samuel, bom dia. Eu pergunto se o voto está liberado aos demais membros da mesa. Só um minutinho, por favor. Ainda não? Vem para mim, por favor. Eu não estou conseguindo fazer a liberação. Vamos lá. Aqui. Aqui. Aqui, confirma. Isso. Aqui. Pergunto agora se está liberado os demais membros. Ok? Obrigado, senhores. Pedi vista dos autos para melhor formar meu convencimento acerca da prestação de contas em mesa, em razão de decisões pretéritas deste colegiado, especialmente as que fundamentam o voto do eminente relator, em que a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria CCIA opinou pela aprovação da presente prestação de contas com ressalvas, afastando gravidade capaz de impor a sua desaprovação, as quais estão relacionadas nos subitens 2.1, 2.3, 3.1, 3.3 e 3.4. 1. Ausência de assinatura em um recibo eleitoral. Pois bem, o subitem 2.1 do relatório técnico conclusivo da CCIA está lançado nos seguintes termos, abre aspas, 2.1. Sobre a impropriedade relativa à ausência de assinaturas e identificação do doador originário do recibo eleitoral número 15, referente doação estimável em dinheiro recebida de eleições 2014 Eliene José de Lima, o candidato reapresentou o citado recibo folha 119, porém não constam assinaturas nem a identificação do doador originário conforme solicitado, fecha aspas. Compulsando os autos, constata-se que o candidato apresentou com a prestação de contas final o recibo eleitoral número 15, folhas 32, referente à doação de bens estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 1.519, correspondente a 500 mil santinhos e 500 santões, sem nele constar a assinatura do doador. Doação atribuída à conta eleição 2014, Eliene José de Lima, fato que se repetiu ao manifestar-se acerca do relatório preliminar, na ocasião em que juntou novamente o recibo sem a referida assinatura, folha 119. A área técnica, em sua manifestação conclusiva, entendeu que, mesmo persistindo a irregularidade, a mesma não implicaria em desaprovação da contabilidade, talvez por ser objeto de cruzamento do banco de dados dessa especializada. Destaco que os bens estimados, material gráfico, recebidos em doação correspondem a aproximadamente 1,52% do valor total das doações recebidas. 2.
ausência de informação dos doadores originários referente aos recursos estimáveis em dinheiro, recibos de outros candidatos. No relatório conclusivo consta-se o seguinte apontamento. 2.3. Sobre a ausência de informação dos doadores originários referente aos recursos estimáveis em dinheiro recebidos de outros candidatos. José Geraldo Riva, recibo eleitoral 17, Eliene José de Lima, recibo eleitoral 15 e Janete Gomes Riva, recibo eleitoral 16, o que incorre em arrecadação de recursos de origem não identificada, consta manifestações às folhas 113, bem como juntou-se, novamente, cópia dos respectivos recibos eleitorais das folhas 148 e 150. Ressalta-se que os recibos eleitorais não contemplam a informação dos doadores originários, bem como não foram retificados e ou complementados os respectivos registros na presente prestação de contas com a inclusão das informações dos citados doadores originários. Isto posto, persiste a improbidade tendo em vista que considera-se a arrecadação de recursos de origem não identificada, os quais não podem ser utilizados na campanha em função do disposto do artigo 29 da resolução do TSE, abaixo transcrito, fecha aspas. Este é o relatório conclusivo. No relatório preliminar das diligências, folha 105 e 108, a regularidade está assim estampada. Eu coloco aqui à disposição de Vossas Excelências um quadro explicativo, onde está lá o recebimento indireto dos recursos de origem não identificada e os identificados após o cruzamento das informações com base de dados da Receita Federal do Brasil. Seguindo, conforme ficou assentado por este colegiado, em casos similares, tais irregularidades têm o condão apenas de impor ressalvas na contabilidade, posicionamento que tem como acórdão paradigma, julgamento de prestação de contas número 1134, eleições de 2014, que teve como sua relatora a eminente desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, publicada em sessão realizada em 4/12/2014, cujo julgado restou assim emendado. Eleições de 2014, prestação de contas, doação de recursos, repasse entre candidatos. Seguindo. 1. Constitui motivo para aprovação com ressalvas a prestação de contas em que os recursos recebidos em doação de outro candidato se originem de outra fonte doadora, da qual o prestador não informa nome nem outros dados de sua identificação. Fecha aspas. 3. Despesas com advogado sem emissão de nota fiscal. Abre aspas, 3.1. Com relação às despesas abaixo especificadas contraídas junto à pessoa jurídica cuja comprovação não se deu por meio de nota fiscal, contrariando a legislação fiscal e o disposto no artigo 46 da resolução do TSE, o candidato apresentou manifestação nas folhas 114, bem como os documentos de folha 151/158. Novamente apresento aqui um quadro explicativo das despesas contraídas junto à pessoa jurídica informadas por meio de outros documentos. Procedida a verificação da documentação apresentada, juntamente com os registros da presente prestação de contas, observa-se que a despesa foi registrada com base nos contratos, firmados com os prestadores de serviços acostados às folhas 151, 152 e 155, 156. Observe-se também que foi apresentada a nota fiscal de serviços, emitida pela empresa COR Contabilidade, no valor de R$ 1.500, folha 153. Entretanto, não consta a nota fiscal de serviços relativa aos serviços advocatícios de Cardoso e Zandonade, advogados associados, no valor de R$ 1.500, somente o recibo, as folhas 157, em desacordo com a legislação fiscal do município de Cuiabá, onde ocorreu a prestação de serviço. Prosseguindo, no que tange a esta irregularidade, o entendimento firmado neste egresso tribunal é que os custos advocatícios não correspondem a gasto de campanha, se não vejamos. Eu junto aqui um julgado da lavra do relator Agamenon Alcântara Moreno, de 16/12/2013, a qual peço vênia para ler a parte em negrito. Despesas com honorários advocatícios não são compreendidas em gasto eleitoral, pois a contratação de advogado não visa a promoção de campanha eleitoral, mas a defesa em processo judicial, motivo porque não precisam ser declaradas na prestação de contas. Prosseguindo, ademais, em que pese a ausência de nota fiscal, o candidato apresentou contrato de honorários advocatícios, recibo de pagamento, cópia do cheque utilizado para o pagamento da despesa. Deste modo, não há impedimento à análise da contabilidade por ausência de emissão de nota fiscal pelo causídico, restando uma suposta infração fiscal.
Item 4. Irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral com ausência de despesas de campanha, que fundamentam o seu pedido de desaprovação. Temos o seguinte. A. Ausência de declaração de gastos com comícios e eventos de promoção de candidatura. B. Despesas comuns como prestação de serviço telefônico, locação/cessão do imóvel que funcionou como comitê de campanha, materiais de expediente, bem como alimentação e hospedagem e até mesmo gastos para instalação e funcionamento de um comitê de campanha, não foram declarados na presente prestação de contas, o que demonstra vícios que não podem ser desconsiderados. Com efeito, em que pese o meu profundo respeito pelo sempre combativo representante do Ministério Público Eleitoral, este colegiado, em reiteradas decisões pretéritas, já decidiu que mera presunção de gastos não enseja a desaprovação das contas, uma vez que qualquer indício de fraude ou crime, advindo da sua omissão, deverá ser apurado em procedimento próprio. Nesse sentido, é o aresto deste tribunal. Peço vênia para não ler apenas a parte em negrito, aonde diz ausência de declaração de despesas com comícios, eventos de promoção de candidatura, hospedagens e passagens, gastos não declarados, presunção de possibilidade. Seguindo, não pode o julgador se basear em presunção de despesas omitidas a fim de desaprovar as contas. É um destaque nosso. Este aqui é um aresto da lavra do relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, de 10/12/2014. Pelo exposto, concluo que, embora parte mínima das irregularidades detectadas ainda persista, na linha da conclusão do parecer conclusivo da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, há de se reconhecer que, analisadas no conjunto da presente contabilidade, não tem, por si só, a gravidade necessária para impor a desaprovação das contas, sendo que adoto o referido parecer como fundamento deste voto. Com essas breves considerações, pedindo vênia ao eminente relator e ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, abro a divergência e voto pela aprovação com ressalvas das contas do candidato Macriano dos Santos Silva, cargo de deputado estadual, eleições 2014. É como voto, senhor presidente. Como vota a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro? Ou melhor, doutor Ricardo. Desculpe. Senhor presidente, tendo em vista o voto divergente do doutor Flávio, eu me sinto mais à vontade se pedir vista do processo para melhor analisar. Muito Peço vista. Consulto aos demais pares se aguardam, já querem votar. Eu gostaria de pedir vista compartilhada, porque como se trata, né, de um voto divergente, para que a gente possa realmente melhorar no mesmo prazo, se houver possibilidade. Perfeito? Fica deferida a vista compartilhada, né? A Secretaria se encarregará de dividir o prazo por 2, né? E só seria interessante, senhor presidente, que não ficasse para a próxima sessão, talvez, né? Porque já é a terça. Talvez na outra, na de quinta. Não tem nenhum problema. Não, né? Até 2 sessões não precisa retirar de pauta. Correto é isso, aliás? Perfeito. Perfeito? E acabado? Então, em razão do pedido de vista compartilhado, eu adquiro aos demais se aguardam. Então, se julgamento suspenso em razão do pedido de vista compartilhado, doutor Ricardo e a desembargadora Maria Aparecida. Com esse resultado, transmito a presidência quem de direito. Desembargadora Maria Aparecida só tinha este processo, será um prazer tê-la conosco. No entanto, se Vossa Excelência tiver outros afazeres, Vossa Excelência, a sua... Vossa Excelência, fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia. Eu quero comunicar apenas que o julgamento que trata do rezoneamento da relatoria do desembargador Luiz Ferreira, que foi suspenso em razão de uma sugestão para a complementação do voto, eu deixo já anotado que a continuação desse julgamento ocorrerá no dia 23/7, quinta-feira. Pedido de preferência com sustentação oral, 2.3 da pauta, recorrente Elvio de Lima, advogado Carlos Ferreira Oliveira,
recurso eleitoral, prestação de contas, cargo prefeito de Juruena, 48ª Zona Eleitoral, Elvio de Lima, Ivo José Engel e Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade e irregularidade formal, no mérito pelo seu desprovimento. O desembargador Luiz Ferreira é relator, está com a palavra para o relatório. Muito obrigado. Trata-se de recurso interposto por Elvio de Lima contra a decisão do juiz da 48ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2012, ocasião em que concorreu ao cargo de prefeito. O recorrente insurgiu-se contra o referido deciso com fundamento no artigo 265 e seguintes do Código Eleitoral, todavia não apresentou respectivas razões recursais. Oferecidas quantas razões, de folha 212 de 2014, o parquê da instância singela, em sede preliminar, pugnou pelo não conhecimento do recurso, porquanto não foram apresentadas razões recursais, requerendo no mérito seu desprovimento ao argumento de que não foi apresentado tese com o objetivo de justificar ou sanar as irregularidades detectadas. Por seu turno, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, porquanto protocolizado desacompanhado das razões do inconformismo, sem contar que foi manejado fora do prazo legal, sugerindo na questão meritória seu desprovimento, haja vista subsistir graves irregularidades da prestação de contas em alusão, é o relatório. Obrigado. Como muito bem relatou o ilustríssimo senhor desembargador Luiz Ferreira, a questão que nos deparamos a esses autos é tão somente a questão de se houve alguma nulidade absoluta nos autos em relação a uma intimação. Esses autos, o prestador foi intimado em meu nome, inicialmente, para manifestar sobre o parecer preliminar. Nesse ato, eu renunciei aos autos e, posteriormente, foi emitido o Ministério Público, o juiz indeferiu minha renúncia. O membro no Ministério Público manifestou favorável à intimação do prestador de contas. Ato contínuo, o prestador de contas veio aos autos, regularizou sua representação processual e manifestou nos autos quanto ao relatório preliminar. Ato contínuo, a secretaria daquele cartório eleitoral novamente publicou o relatório final em nome de 2 causídicos que não mais tinham procuração, em específico eu e um outro colega que autor no início da eleição. Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral, o qual manifestou pela desaprovação das contas, sendo a mesma julgada pelo magistrado da 48ª Zona Eleitoral. Posteriormente, publicou-se novamente a sentença em nome de 2 causídicos que não tinham poderes para recebê-las. Ato contínuo, o magistrado, de ofício, sem nenhuma manifestação, reconheceu a nulidade da publicação da sentença e determinou a retificação ao cartório eleitoral que efetuasse novamente a publicação. Posteriormente, um colega, um pouco desatento nos autos, não se manifestou, apenas vier aos autos com a interposição de recurso. Mas a única coisa que existe aos autos é um pedido, uma petição, pedindo o quê? Que se houve a nulidade absoluta, que o Pleno reconheça tal nulidade absoluta, mesmo havendo a desídia do colega em não apresentar as contrarrazões, a defesa do prestador entende que o dano que houve ao prestador foi o fato dele não ter oportunidade de se manifestar quanto ao relatório final e não em relação à sentença. Com essas considerações, requer seja acolhida a nulidade absoluta e concedido ao prestador nova oportunidade para manifestar do relatório final. É a sustentação. Agradeço, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhora Presidente, dos pares, eu dou uma preliminar ex ofício deduzido pelo relator. Nulidade processual, ausência de intimação do recorrente. De plano, verifica-se a existência de questão prejudicial e de ordem pública a ser apreciado ex ofício. Com efeito, na espécie em exame, o recorrente foi notificado para se manifestar sobre o parecer técnico conclusivo de suas contas de campanha, uma vez que restaram detectadas novas irregularidades após a divulgação do relatório preliminar, como, por exemplo,
a existência de inconsistência na comprovação de receitas e despesas apurada pela técnica de circularização. Ocorre que a intimação publicada no DJE, número 1670, de 1/7/2014, folha 178, foi realizada em nome dos advogados Samuel Alves Comim e Carlos Murelli Ferreira Oliveira, que naquela ocasião não mais patrocinava o candidato, como se observa do termo de renúncia juntado à folha 157 e subestabelecimento sem reserva de poderes encartado à folha 76. Dessa forma, é forçoso concluir que a intimação retrocitada não se aperfeiçoou regularmente, impondo-se a este relator o reconhecimento do vício insanável em sua forma, diante do que preconiza o artigo 236, parágrafo 1º, combinado com 247 do Código de Processo Civil, cujos textos prescreve de forma clara e insofismável, vou poupá-los da leitura. Destarte, impende-se o reconhecimento de ofício da nulidade aqui destacada decorrente da irregularidade das intimações dos advogados do recorrente para que se pronunciasse acerca do parecer técnico conclusivo. Situação essa que a toda evidência revela flagrante cerceamento de defesa. Trago em relação ao tema a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, segundo o artigo 48 da Resolução TSE 23.300 de 2012, caso o relatório técnico conclua pela existência de irregularidade que não for apontada anteriormente, deve ser oportunizado ao candidato o direito ao contraditório e ampla defesa, abrindo-se nova vista dos autos para manifestação em 72 horas. É imperioso ressaltar, por derradeiro, que a nulidade em questão foi suscitada pelo recorrente por intermédio da petição em contradiço às folhas 208 e 210. No entanto, sequer foi apreciada pelo juiz de primeiro grau, como bem colocou o advogado da tribuna. Posto isso, reconheço de ofício referida nulidade processual e declaro nulos os atos praticados após a emissão do relatório final de exame juntado às folhas 181 e 183, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos da 48ª Zona Eleitoral para que promova a intimação do atual advogado do candidato subestabelecido à folha 211. É o senhor? Sim. Nos termos do artigo 48 da referida resolução que eu li para vossas excelências. É como voto. Eu cometi aqui um deslize sem colher o parecer, mas a tempo o faço. Obrigado, senhora presidente. É só destacar, o Ministério Público mantém o parecer e o nosso parecer no sentido de que, independentemente da alegação de nulidade, o recurso ele não deveria sequer ser conhecido por intempestividade e por irregularidade formal, uma vez que ele veio desacompanhado de suas razões. Então, eu mantenho o parecer. Muito bem. Como vota o doutor Pedro Francisco? Acompanho o eminente relator. Doutora Ana Cristina? Acompanho o relator, excelência. Doutor Lídio Modesto? Também o acompanho. Doutor Flávio Bertin? Acompanho o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, declarou a nulidade parcial do feito e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Obrigado ao colegiado, um bom dia, um bom trabalho aos senhores. Obrigada. Pedido de preferência também, com sustentação oral, 2.4 da pauta, Arthur José Franco Pereira, recorrente. Quem pede o doutor Leandro Alves. É um recurso eleitoral, prestação de contas, candidato a vereador, Barra do Bugres. Recorrente Arthur José Franco Pereira. Parecer pelo desprovimento do recurso, doutor Ricardo Almeida, relator, está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Arthur José Franco Pereira contra a sentença proferida pelo juiz da 13ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha ao cargo de vereador pelo município de Barra do Bugres, no pleito de 2012, por entender que as falhas apontadas comprometeram sua análise e confiabilidade. O relatório final de exames apontou as seguintes irregularidades. A. Recursos estimáveis em dinheiro que não constituem o patrimônio do doador. B. Confronto entre doações declaradas na prestação de contas em exame e as informações prestadas pelos doadores. C. Ausência de avaliação do preço de mercado das doações estimáveis em dinheiro.
em suas razões recursais, defende o recorrente que as irregularidades apontadas não comprometeram a fiscalização e o controle das contas pela Justiça Eleitoral. Juntou às folhas 85 o documento expedido pelo DETRAN que comprova a titularidade do respectivo doador. Pugna pela reforma da decisão para que seja conhecido e provido o recurso e as contas aprovadas, ainda que com ressalvas. A douta Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença atacada. É o relatório, senhora presidente. Concedo a palavra ao doutor Leandro pelo tempo regimental. Certíssima senhora desembargadora Maria Helena Povas, presidente desse sodalício, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Ferreira da Silva, meu preclaro preceptor, vice-presidente deste sodalício, em nome de quem cumprimento os demais integrantes deste tribunal, ilustres advogados e servidores. Como bem apontado no relatório pelo doutor relator, dentre as falhas apontadas na sentença, a primeira tratou da utilização de bens permanentes estimáveis em dinheiro provenientes de terceiros. Com relação a essa suposta irregularidade, a defesa o recorrente tem a dizer que no tocante à cessão ou locação de veículos, essa irregularidade não se sustenta, pois como consta das razões recursais, o bem doado é de propriedade do doador, conforme documento juntado às folhas 49, qual seja o CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, acompanhado do respectivo recibo eleitoral. Com relação à segunda falha tratada na sentença, que são as inconsistências com as doações declaradas pelo Comitê Financeiro, o recorrente tem a dizer que, com relação a essa divergência, quando comparadas às informações apresentadas nas contas dos doadores, que no caso é o próprio Comitê Financeiro, esta falha, quando muito, trata-se apenas de uma falha formal, incapaz de impedir o exame das contas em questão, haja vista que não é possível, no momento em que foi enviado o recurso ou no momento da campanha, averiguar quais os valores foram declarados na prestação de contas dos doadores. Com relação à terceira falha apontada na sentença, qual seja a ausência de avaliação das doações estimáveis em dinheiro, o recorrente entende que, por ser Barra do Bugres uma cidade pequena e que não dispõe do serviço de locação de automóveis, essa falha estaria, de certa forma, até suprida ou até, de certa forma, justificada. Mas, se a gente levar em consideração a letra fria da lei, ainda assim, embora tenha falhado em não apresentar a avaliação de preços, tal vício não daria aso à reprovação das suas contas, porquanto não compromete a idoneidade da campanha, cabendo, quando muito, a aprovação com ressalvas. E a respeito dessa matéria, trago a lume 2 julgados desta Corte, um de relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e outro do Dr. José Luiz Blazac, que julgaram casos análogos, semelhantes, de vereadores da mesma comarca, Barra do Bugres, do mesmo pleito eleitoral de 2012, com as mesmas falhas aqui apontadas, e em ambos os recursos foram dado parcial provimento, inclusive com alguns dos atuais membros deste sodalício, e naquela época, então, verificando essa falha, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que seria apenas um vício formal que não comprometeria a confiabilidade das prestações de contas. Eu cito, então, os acórdãos 22.858 e o 23.138 da Lavra, respectivamente, dos juízes Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto e do então juiz desta casa, José Luiz Blazac. Por essa razão, o recorrente pede o provimento do seu recurso, e se não for esse o entendimento dessa Corte, o provimento parcial para aprovar com ressalvas as suas contas de campanha. É o que requer, Excelência. Obrigado. Obrigado. Colho ao parecer da Procuradoria. Senhora Presidente, eu mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente.
O recorrente teve suas contas desaprovadas com fulcro no artigo 30, inciso 3º da Lei 9.504/97, acumulado com o artigo 51.3 da Resolução 23376, por não ter sanado as inconsistências detectadas no relatório final de folhas 65/66. Passo a detalhar os itens ensejadores da desaprovação do presente. 1. Recursos estimáveis em dinheiro que não constituem patrimônio do doador. O artigo 23 da Resolução 23376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral preceitua que os bens e serviços de recursos estimáveis doados por pessoas físicas e jurídicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens permanentes, deve integrar o patrimônio do doador. Observa-se dos autos que a doação estimável em dinheiro proveniente de cessão de veículo automotivo para uso durante o período eleitoral está devidamente comprovada pela juntada do recibo eleitoral número 20. Eu deixo de ler o número do recibo pela extensão dele, mas está citado no voto, acompanhado da respectiva cópia da documentação do veículo em nome do doador, comprobatória da propriedade do automóvel utilizado na campanha. O documento foi juntado às folhas 48/49. Importante frisar que a referida documentação comprobatória foi juntada no juízo ACO. Diante de tal constatação, entendo, pois, sanada a presente impropriedade. O item 2. A ausência de declaração de doação na prestação de contas do doador. Essa inconsistência deve ser relativizada, pois observa-se dos autos, mais precisamente no item 2.4 do relatório preliminar encartado às folhas 34, que a presente impropriedade foi detectada pelo sistema de análise processual em virtude da ausência da apresentação da prestação de contas pelo partido doador. Seria imprudente penalizar o prestador das contas pela omissão do doador, que deixou de apresentar suas contas à Justiça Eleitoral, ainda mais quando demonstrada a boa-fé do recorrente, que juntou aos autos todos os recibos oriundos das presentes doações. Cito o número dos recibos eleitorais, juntados às folhas 52, 54, 56 e 60. Além do mais, das 4 doações objetos da presente ressalva, 3 foram operações realizadas com cheques, que foram contabilizados e transitaram pela conta bancária aberta exclusivamente para gastos de campanha do recorrente, permitindo o efetivo controle dos recursos financeiros ali aplicado, apresentando-se, ao final, com uma irregularidade ensejadora apenas de ressalvas. Item 3. Ausência de critérios de avaliação mediante notas explicativas. Por fim, consigna o senhor chefe de cartório que não houve discriminação do critério de avaliação em relação às receitas estimadas recebidas pelo recorrente. É firme a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a falta ou imperfeição na indicação do critério de avaliação utilizado para valorar as receitas estimadas arrecadadas para a campanha constitui falha de caráter meramente formal, sem gravidade suficiente para impor a rejeição das contas, pois na impossibilidade a identificação da origem das receitas e destinação dos recursos doados. Em igual sentido, a jurisprudência consolidada pela Corte Superior Eleitoral, a saber, cito aqui jurisprudência da decisão da lavra da relatoria do ministro Arnaldo Versiani. A ausência na prestação de contas do critério de avaliação das receitas estimáveis em dinheiro, aí se continua, constituem vícios formais que não comprometem o exame da regularidade da prestação de contas e que não revestem da gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas do candidato. Observa-se, pois, que a prestação de contas apresentada pelo recorrente registra as informações necessárias e devidamente exigidas pela legislação de regência, todas imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa se manifestar sobre a regularidade da obtenção e aplicação dos recursos de campanha, de modo que a finalidade primordial resultou atendida. Ante o exposto,
Em dissonância com o parecer ministerial, eu aqui quero até fazer uma modificação no meu voto e dar provimento parcial, porque eu entendi que as contas devem ser aprovadas com ressalvas. Então, dou provimento parcial, aprovando-as com ressalvas. É como voto, senhor presidente? Como voto o desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutora Ana Cristina. Acompanho o relator, excelência. Doutor Lídio Modesto. Acompanho o relator. Doutor Flávio Bestin. Com o eminente relator, excelência. O tribunal, por unanimidade, deu provimento parcial, não é? Provimento parcial, doutor? Provimento parcial. Ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer. Aqui precisa arrumar provimento parcial. Chama a julgamento o quinto da pauta, processo 104.017, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Janaína de Abreu Lima e parecer pela desaprovação das contas, doutor Pedro Francisco é o relator, com a palavra. Trata-se de prestação de contas da candidata Janaína de Abreu Lima, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. A CCIA ofertou relatório preliminar para expedição de diligências relativas à análise de movimentação financeira, destacando a ausência de registro na movimentação financeira e de informações relativas aos extratos bancários. Devidamente intimada na pessoa de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônica, a candidata apresentou justificativas e documentos. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA apontou a ausência de registros financeiros e ou estimáveis em dinheiro, especialmente quanto aos serviços advocatícios e contábeis, opinando ao final pela desaprovação das contas. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou pela desaprovação das contas auditadas. Esse é o relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Senhora presidente, mantenho o parecer pela desaprovação das contas. Mantido, doutor Pedro Francisco. A candidata apresentou contas zeradas e juntou o termo de encerramento de conta corrente e extratos bancários no período da campanha, julho a dezembro de 2014, também zeradas e sem pendências. Cumpriu, portanto, com o seu dever de comprovar a ausência de movimentação de recursos na campanha nos termos da legislação pertinente. Por isso, penso que a solução pela desaprovação das contas, em razão desse fato, como consta do parecer ministerial, não seja a mais coerente no caso em pauta, com todas as vênias. Colaciono recente acórdão deste egrégio tribunal que decidiu pela aprovação das contas em caso semelhante da relatoria do eminente relator, Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin. Transcrevo aqui meu voto o teor desse julgado. Nota-se que a prestação de contas fora apresentada com o respaldo de advogado e contador, mas sem a juntada dos respectivos termos de doação estimável em dinheiro ou recibos de pagamentos relativos a eventuais contratos firmados entre este e a candidata, contrariando o que prevê o artigo 45 da citada norma. Contudo, referida irregularidade não configura gasto de campanha que mereça registro na contabilidade, nem tampouco revela razão suficiente para levar à rejeição das contas. Trago julgados da relatoria do Dr. Agamenon Alcântara Moreno nesse sentido e também um outro do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Vou poupá-los da leitura. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas as contas de Janaína de Abreu Lima, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. Esse é o voto. O voto, doutora Ana Cristina. Acompanho o relator, excelência. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Doutor Flávio Bertin. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator, excelência. O Tribunal, por unanimidade, aprovou as contas da candidata Janaína de Abreu Lima nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. 6 da pauta, para processo 110.342, prestação de conta do candidato, deputado estadual, da eleição de 2014, requerente Haroldo Leite. O relator é o doutor Pedro Francisco e aparecer pela desaprovação. Com a palavra do doutor relator.
Trata-se de prestação de contas de Haroldo Leite, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PSC nas eleições de 2014, cujo encaminhamento se deu pela unidade técnica diante da omissão do candidato nos termos da legislação. Após notificado, o candidato devidamente representado por advogado apresentou documentos e justificativas. A CCIA ofertou relatório preliminar pela expedição de diligências relativas à análise de movimentação financeira. Intimado a se manifestar via edital, o candidato permaneceu inerte conforme certidão. Em parecer técnico conclusivo, a CCIA destacou a omissão quanto à entrega das prestações de contas parciais sem quaisquer justificativas e apresentação intempestiva da prestação de contas final. A análise de movimentação financeira demonstrou a ausência de informações referentes à conta bancária e de documentos comprobatórios de despesas naturais de campanha ou de recibos ainda que estimáveis em dinheiro, opinando ao final pela desaprovação das contas. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou pela desaprovação das contas auditadas. O candidato apresentou petição de juntada de documento comprobatório de pedido de cancelamento de seu registro de candidatura que fora juntado aos autos. Esse é o relatório. Da Procuradoria. Senhora Presidente, mantém o parecer também pela desaprovação nesse caso. Devolvo a palavra ao relator. O candidato apresentou contas zeradas, porém sem comprovar a ausência de movimentação de recursos financeiros por meio dos respectivos extratos bancários, como exige a resolução. Dentre a documentação juntada, verifica-se pedido de cancelamento do seu registro de candidatura, protocolizado aos 4 de agosto de 2014, o que não o exime de demonstrar a movimentação financeira da campanha durante o período que ela se deu nos termos da legislação. Embora não se tenha nos autos quaisquer indícios de movimentação financeira no período do registro até o seu cancelamento, a ausência dos extratos bancários inviabiliza a fiscalização desta especializada nesse sentido, ensejando a desaprovação das contas. Trago julgados nesse sentido e prossigo. Nota-se que a prestação de contas for apresentada com o respaldo de advogado e contador, sem a juntada dos respectivos termos de doação estimável em dinheiro ou recibos de pagamento relativos a eventuais contratos firmados entre este e o candidato, contrariando o que prevê o artigo 45 do citado normativo. Porém, referida irregularidade não configura gasto de campanha que mereça registro na contabilidade, nem tampouco revela razão suficiente para levar à rejeição das contas. Trago julgados que já citei no caso precedente, deste tribunal, da relatoria do eminente Dr. Agamenon Alcântara e o outro do Tribunal de Santa Catarina. E prossigo ao final. A rejeição das contas, como dito, alhures se fundamenta na ausência dos extratos bancários relativos ao período em que o candidato esteve em campanha. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de Haroldo Leite, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. É como voto. Doutora Ana Cristina, como vota? Acompanho o relator, excelência. Doutor Lídio? Eu acompanho. Voto divergente, doutor Flávio, doutor Ricardo e desembargador. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Haroldo Leite nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Julgamento de matéria administrativa, processo 8986, a designação do juiz substituto para jurisdicionar a 24ª zona eleitoral até a entrada em exercício do novo titular de Alta Floresta, requerente sessão de registro de membros. Sou a relatora. Trata-se, portanto, da proposição da sessão de registro de membros e juízes eleitorais, aquecida pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela Diretoria Geral, visando a designação de juiz eleitoral para responder em caráter precário pela 24ª Zona Eleitoral Alta Floresta, uma vez que o juiz titular, excelentíssimo Sr. Wendel Guedes Simplício, foram removidos pelo Tribunal de Justiça para a 3ª Vara de Lucas do Rio Verde durante o curso do biênio nesta Justiça Eleitoral. Diante da necessária manutenção da prestação jurisdicional, expedi a portaria 154/2015, em sintonia com as normas que regem o exercício da jurisdição em primeiro grau e com respaldo no artigo 19, 40, não é 40 também, 10:40 dá certo, Vossa Excelência, do regimento interno desse tribunal. É o relato que
necessário que se fizesse. Eu vou resumir, mais resumido do que está. Voto pela homologação da portaria que designou ad referendo o excelentíssimo doutor Bernardes Romão, juiz da 5ª Vara de Alta Floresta, para responder em caráter precário pela 24ª Zona Eleitoral, sediada naquele município, até a entrada em exercício do novo titular a ser designado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, é como estou votando. E assim eu consulto os demais membros se há unanimidade, se há divergência do entendimento. Portanto, o tribunal, por unanimidade, resolve homologar a portaria 154/2015, que designou o excelentíssimo senhor doutor Douglas Bernardes Romão, juiz de direito da 5ª Vara de Alta Floresta, para responder em caráter precário pela 24ª Zona Eleitoral até a entrada em exercício do novo titular a ser designado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador Luiz Ferreira, parece-me que há uma complementação a respeito de metas no primeiro grau que Vossa Excelência gostaria de fazer. Muito bem. Muito obrigado, senhora presidente, eminentes pares. Recebi em meu gabinete o ofício 215 da lavra do Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, juiz gestor de metas deste egrégio tribunal, por meio do qual encaminha relatórios atinentes ao acompanhamento das metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça no âmbito desta Corte. Primeiro, o primeiro relatório, contendo os dados acumulados no exercício 2014, demonstra que a meta 1, consistente em, aspas, julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, foi integralmente cumprido, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. De igual maneira, a meta 2, relativa a, entre aspas, identificar e julgar até 31 de 12 de 2014 pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de 12 de 2001, também foi cumprida em ambas as instâncias desta Justiça Especializada mato-grossense. 3. Sua vez, no segundo relatório encaminhado pelo Gabinete de Gestão de Metas, referente aos meses de janeiro a maio deste ano, observe que a meta 1, consubstanciada naquilo que eu já disse a Vossas Excelências, que é julgar a quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, não foi cumprida no período aferido. O juiz gestor das metas demonstra preocupação diante do aporte significativo e recente acervo de processos na primeira instância, nos meses de abril a maio, composto de representações por doação de recursos acima do limite legal, contexto que reclamará, conforme bem lembrado pelo eminente magistrado, medidas preventivas por parte desta unidade correcional, bem como da administração de Vossa Excelência, ilustre presidente. Em suma, até o final de abril, no primeiro grau, foram distribuídos neste ano 1.362 processos e julgados apenas 487. Até o último mês apurado. O saldo negativo é de 875 processos, abaixo da meta, o que representa apenas 35,73% do cumprimento da meta. Releva-se ressaltar que, em relação a essas representações, por doação de campanha acima do limite legal, das 60 zonas deste Estado, 10 zonas cumpriram integralmente essa meta. Quanto aos demais juízes eleitorais, expedi, no último dia 14, ofício circular número 13 aos magistrados eleitorais, a fim de concitá-los a empreender esforços no sentido de diminuir o acervo processual supramencionado. Por fim, mais ou menos importante, há que se destacar o cumprimento da meta, aliás, muito importante, há que destacar o cumprimento da meta 2, identificar e julgar até 31 de 12 de 2015 pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de 12 de 2012. Conforme se infere, foram distribuídos no ano 2012 11.554 processos e julgados 11.113 até o último mês apurado, o que representa 106,87% do cumprimento da meta, superando, portanto, as expectativas. Diante do exposto, são essas considerações que compartilho com Vossas Excelências referente aos feitos que tramito em primeiro grau, concitando a Vossa Excelência que se una à Corregedoria a fim de que possamos cumprir aquela meta que não foi atingida. É o que tinha a informar, senhora presidente. Obrigado, desembargador. Eu também gostaria de fazer alguns esclarecimentos
a respeito de processos de prestação de contas ainda da campanha de 2014, em que tramitam ainda 384 processos e o estoque daqueles que ainda carecem de análise técnica da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, a CCIA, são 288, conforme averiguado no mês de junho. Isto sinaliza para uma necessária intervenção a fim de solucionar real entrave à produtividade, né? E em razão deste acúmulo de processos, da necessidade premente de que eles sejam apreciados, nós começamos um procedimento administrativo eletrônico que recebeu o número 6343/2013, onde autoriza a Secretaria de Gestão de Pessoas a compor a equipe de apoio à CCIA, ou seja, nos valemos dessa medida lá de 2013 para reforçar a equipe e que esta equipe reforçada possa melhor atender e dar andamento a todos esses processos em curso. E constituída por, no mínimo, 3 servidores que atendam ao perfil requerido por esta atividade durante o lapso temporal que contemple satisfatoriamente a demanda. Esperando, portanto, que nós possamos cumprir essa missão o mais breve possível, sem perder de vista que nós teremos o ano que vem eleições e, obviamente, mesmo não sendo de competência desta Corte, originariamente, nós não poderemos nos furtar dos recursos que aqui aportarão. Sendo só, eu deixo a palavra livre para que alguém queira se manifestar. Nada mais. Doutor Lídio? Agradeço, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão.